Já me perguntaram se tudo é subjetivo e de livre interpretação. Interessante que a subjetividade, o termo, né, ele não é muito velho, ele é recente. Ele surge na década de 1940 e 50 mais ou menos por Richard Rorty, que é um dos filósofos pós-modernos. E ele diz que não existe verdade, que tudo é interpretação. Se pensarmos, né, que tudo é interpretação, nós partimos de um princípio que devemos negar a realidade. Somente existe a realidade psíquica. É aquela que eu olho, né, o mundo, e eu interpreto o mundo conforme o meu histórico. Então, eu estou estampando sobre um fato aquilo que eu penso sobre ele. Isso seria uma forma de empobrecer a realidade. Porque quando eu falo acerca de realidade, eu estou falando acerca de um fato. E um fato, ele existe indiferente da interpretação que eu dou dele. O que remete hoje muito ao conceito de pós-verdade. Eu nego a realidade e eu afirmo o fato, o que eu tenho. Há uma troca de valor. Há um empobrecimento do próprio discurso. E como seria esse empobrecimento? Né? Todo conhecimento ele é triangular. Né? Ele está numa relação entre referente, símbolo e o significado do símbolo. Ele é totalmente triangular. Hoje em dia nós temos essa concepção em que tudo é subjetivo, porque você está negando a realidade e você somente interpreta o símbolo que você tem da realidade. Você nega o referente. Toda a realidade é aquilo que nos mostra à vista. E é um problema muito grande quando você, dentro dessa triangulação, entre símbolo, significado e referente, você só se mantém pelo significado, né, o símbolo e o significado não referente. Você empobrece a cultura, você empobrece os nossos costumes e valores. Porque se uma pessoa fala que tudo é subjetivo e que tudo é relativo, você dá um pé muito perigoso, você pisa no terreno muito perigoso, no qual que você desfragmenta a sua cultura. E muitas pessoas até chegam a dizer, né, que o mundo necessita de um novo viés, né, que você possa interpretar a realidade, porque todos os valores que as pessoas estão seguindo são pútridos, até as pessoas até xingam e adjetivam, que nós precisamos de uma nova reformatação. Mas o problema é que quando você tira um valor que é totalmente milenar, o que você coloca no lugar? Muitas vezes as pessoas têm a solução que o mundo deveria, né, e deve, vamos dizer assim, ser reformulado, mas quando você tira esses valores, esses costumes, o que você vai colocar no lugar? Interessante que as pessoas realmente não sabem, visto que tudo é relativo, você vê que dentro desse argumento, até o próprio relativo, ele se torna um absoluto. Porque você fazendo isso, você desconstrói toda uma cultura, né? Um pensamento, nosso pensamento ocidental. Né? E interessante que você criticando, você não tem uma base como colocar de lugar. Porque todo mundo, quando tem uma ideia de mundo, é um mundo que nasce de uma ideia. Então, é como o mundo deveria ser, como as pessoas deveriam fazer, como as pessoas deveriam falar, como as pessoas deveriam comportar. O conhecimento anterior ele tem que ser ultrapassado. Mas se você sobrepõe essa cultura que nós vivemos, que é uma tradição judaico-cristã, o que você coloca no lugar? Se você colocar novas coisas no lugar, não estabelece nada como base moral. Não estabelece nada como tradição. Porque todo o valor que você vai colocando
nesse novo caminho que você está desfragmentando a cultura, você torna esse novo fenômeno relativo. Então nada se fortalece como base. Então, se tudo é relativo, isso você cria uma base em que todos os absolutos são válidos, menos o absoluto da cultura. Se você caminhar pelo histórico da nossa cultura no decorrer do século, não só da cultura ocidental, mas assim como a cultura de todos os mundos, para você destruir um valor, você tem que destruir primeiro as pessoas que acreditam nesse valor, para impor o seu pensamento e o seu modus vivendi à próxima cultura. O que é um perigo muito grande, porque assim você tira toda a identidade de uma nação. E muitas vezes nós chegamos até a pensar, por que o Brasil não tem uma identidade? Será que nós não temos um viés próprio, uma maneira própria e singular de interpretar a realidade? Ou precisamos apenas, desses viés que vêm de fora, que nos ditam o que deve ser a realidade? Não há de se negar que há uma realidade psíquica, mas você não pode negar um fato. Eu não posso negar o fato de que isso é uma caneta, embora que é uma criação totalmente cultural. Mas para você mudar a concepção de caneta, você tem que reformatar todo o seu modo de ver a realidade, partindo de uma cultura, partindo do modo de pensamento totalmente diferente. Mas para que há esse interesse de implantar um novo modo de pensamento, se esse novo modo de pensamento não tem nenhuma base em si? Isso só apenas serve para destruir mais a nossa cultura e mais a nossa sociedade. E essa é uma razão porque o mundo contemporâneo é totalmente desfragmentado.